Saudações positivas! Essa semana nós tivemos o Oscar 2022. Infelizmente não se fala em outra coisa senão o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock. Eu gostaria aqui de fazer uma reflexão diferente a partir da psicologia positiva e mais especificamente das forças de caráter e virtudes, ou do uso desequilibrado dessas forças de caráter e virtudes e, o que é o mais importante, eu acho, é o que nós podemos fazer para equilibrar o uso das forças quando esse uso estiver desequilibrado. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer aqui que o meu objetivo aqui não é julgar ninguém, né, porque eu não sou juiz, não tenho direito de julgar ninguém, né, muito menos condenar. Eu sou um professor, sou um educador, e como professor de psicologia positiva e de forças de caráter, eu quero então propor uma análise do uso dessas forças para que nós possamos compreender o que aconteceu e a gente mesmo possa evitar que isso aconteça conosco. E também no papel de profissional do desenvolvimento humano, né, que você pode ser um profissional de desenvolvimento humano, um psicólogo, um coach, um terapeuta, ou mesmo um líder, um gestor ou um educador, saber então como ajudar o seu cliente, seu paciente, seus alunos ou a sua equipe a poder gerenciar melhor esse uso adequado das forças de caráter. Bom, também queria, em primeiro lugar, me desculpar aqui por estar usando um fundo virtual, né, que nesse momento eu estou aqui na Argentina, num Airbnb aqui, né, num compromisso particular, então eu improvisei aqui um estúdio para gravar esse vídeo aqui para vocês. Muito bem, mas vamos lá, vamos ao que interessa então, né, a análise das forças. Nós temos aqui dois personagens, o Chris Rock e o Will Smith. É importante a gente dizer que ambos são pessoas que chegaram ao sucesso, né? O Chris Rock é um comediante, humorista, tá lá, você ser convidado, um humorista ser convidado a ser apresentador do Oscar, né? Isso aí é uma grande honra, né? Uma pessoa que chegou aí ao sucesso. Da mesma forma que o Will Smith, como ator, né, receber o Oscar de melhor ator, né? É o maior prêmio, a maior honra da categoria. Então, realmente, chegou ao sucesso. E, obviamente, ambos chegaram ao sucesso com a utilização de suas forças de caráter, com certeza, tá? Isso não nos impede de, em determinados momentos, determinadas situações, a gente utilizar mal as nossas forças, de uma forma desequilibrada. Então vamos pegar aí primeiro o Chris Rock, né? Com certeza ele chegou ao sucesso através da força do humor, usando bem essa força. Essa é uma força linda, gente, é uma força maravilhosa. Não é uma força ruim, de modo algum. Tanto é que é uma das 24 forças de caráter, tanto é que pertence à virtude da transcendência. Aliás, vou até mostrar o slide para vocês. Queria dizer para vocês, olha só, coincidência ou não, né? Mas 5 dias antes do Oscar, eu dei essa aula aqui, aula gratuita na Positive Class, falando sobre o uso desequilibrado das forças e o que fazer para usá-las com equilíbrio, né? Quando aconteceu isso no Oscar, eu falei, puxa vida, se eu tivesse agendado essa aula uma semana depois, daria para comentar até o caso aqui na própria aula. Mas aí depois eu pensei, eu falei, mas no fim das contas foi bom que eu falei antes, porque se eu tivesse agendado a aula para depois, todo mundo ia falar que eu só estava falando desse tema por causa do que aconteceu, né? E na verdade não, é um tema que eu já falei até antes, né? Porque faz parte do conteúdo que eu ensino nos meus cursos, nas minhas formações e certificações ligado aí a um uso equilibrado das nossas forças de caráter. Nós temos 24 forças, né? Todos nós temos essas 24 forças. Aqui eu coloquei num desenho, né, estilizado aqui, o desenho criado por nós mesmos no Instituto Flow, mas que simboliza as 24 forças da classificação de forças da psicologia positiva, a classificação VIA, e cada uma dessas forças está ligada a uma dessas virtudes. São 6 grandes virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência.
Cada uma dessas 24 forças está ligada a uma e apenas uma dessas virtudes, né? Então, por exemplo, o critério, a perspectiva é uma força da sabedoria, a bravura, a integridade, a perseverança é uma força da coragem, o amor, a inteligência social é uma força da humanidade, e assim por diante. Onde está o humor? O humor é uma das 24 forças, está aqui, né? E é uma força da virtude da transcendência, junto com a apreciação da beleza, gratidão, esperança e espiritualidade. Olha que força bonita, né? Que virtude bonita, a transcendência, e que força bonita é o humor, né? Pensa no uso virtuoso do humor. Eu imediatamente lembro do Doutores da Alegria, por exemplo, que fazem uso do humor, palhaços entrando nos hospitais, né? Inclusive, tem uma cena que eu não esqueço, de ver os Doutores da Alegria entrando no ambulatório de oncologia infantil. Crianças com câncer, tudo carequinha, né? Tristes ali, e eles entram e fazem as crianças rir. Que força linda, que força virtuosa, a capacidade de você fazer o outro rir e sorrir e trazer um pouquinho de alegria para o dia, né? Para a vida de uma outra pessoa, né? Também me lembro aí do nosso querido Paulo Gustavo, né? Olha só, com o uso do humor, eu nunca vi o Paulo Gustavo usar o humor de uma forma ofensiva para ninguém. Olha que uso bonito, né? Esse uso do humor, né? Então, uma força aqui ligada à virtude da transcendência. O que nós vimos nesse caso do Chris Rock é usar o humor, só que naquele momento ele passou do ponto. Então, nós chamamos isso de superutilização de uma força. É quando a gente usa excessivamente uma força, passando do limite que seria adequado, funcional, adaptativo, saudável, né? E aí, quando você superutiliza, ela acaba prejudicando ou a si mesmo, ou a outra pessoa, ou aos dois. E aqui é importante dizer, um dos princípios, né, da superutilização das forças, um dos 10 princípios que eu ensino no meu curso, princípio número 4, diz o seguinte: quando você superutiliza ou subutiliza uma força de caráter, ela deixa de ser uma força de caráter, né? Embora ela seja uma força ligada a uma virtude, mas quando você está usando excessivamente, esse uso deixou de ser virtuoso, portanto, não está mais atuando como uma força de caráter, pois está prejudicando ou a si mesmo ou a outras pessoas. E foi o que aconteceu, então, com o uso do humor, né, fazendo uma piada. Na minha opinião, não foi nem de mau gosto, foi de péssimo gosto, né, porque acabou aí falando da careca da esposa do Will Smith, né? Sendo que ela sofre de uma doença autoimune chamada alopécia, que provoca a queda dos cabelos, né? Eu tenho, eu acabei até me empatizando com o Will Smith naquele momento, apesar da atitude dele, né, ser totalmente errada, de agredir, né, ali o colega, né? Isso absolutamente errado, não tem nem o que se falar, mas eu acabei empatizando de certa maneira, porque eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer, e eu lembro quando ela fez a quimioterapia, eu lembro da primeira vez que ela foi tomar banho e os cabelos saíram na mão dela. Ela ficou muito triste, ela chorou muito, né? E foi quando ela tomou a decisão de raspar tudo. A mesma coisa que a Jada Pinkett Smith fez também, rapou todo o cabelo. Então, achei uma piada de péssimo gosto, um uso muito ruim do humor, né? O que faltou aí? Faltou uma utilização da inteligência social. Então, houve uma subutilização da inteligência social, né? Deixa eu colocar aqui o slide de novo, só para vocês verem que existe uma virtude chamada humanidade, que tem 3 forças: amor, generosidade e inteligência social. A inteligência social faz a gente dar uma olhada no contexto, perceber as outras pessoas, para a gente conseguir ser mais empático, para a gente conseguir se adaptar melhor dentro de um contexto social. Então, acho que faltou aqui a inteligência social. Foi uma subutilização da inteligência social com uma superutilização do humor, no caso do Chris Rock. Agora eu quero analisar aqui do ponto de vista, né, do Will Smith, tá? Eu vou ser bem imparcial aqui, né, porque a minha análise ela é científica,
né, baseado em psicologia positiva. Então, vou ser bem imparcial e vou analisar ambos os lados. No caso do Will Smith também, o que aconteceu, né? Num primeiro momento, quando o Chris Rock fez a piadinha, a gente viu ali que ele teve uma atitude muito explosiva, muito emocional, né? A ponto dele se levantar e se dirigir até o palco e dar um tapa ali no Chris Rock. Bom, no curso na certificação CSI de Forças de Caráter, a gente ensina um conceito chamado botões quentes. Botões quentes são uma espécie de botões, né, psicológicos que temos em nós e que quando acionado esse botão, ele dispara uma reação emocional muito intensa, que nos tira do nosso controle. Todos nós temos os nossos botões quentes, cada um tem o seu. A gente precisa aprender a gerenciar esses botões quentes, né? E no CSI eu ensino uma intervenção que nos ensina a gerenciar botões quentes. E eu vou explicar aqui para vocês, aqui resumidamente, o que poderia ser feito. Tá? Mas nesse caso, com certeza, um botão quente foi acionado e fez com que o Smith tivesse aquela reação explosiva. Os botões quentes estão ligados a alguma força de caráter nossa, que a gente valoriza muito e que ela acaba sendo ofendida, né, desprezada, desvalorizada, ferida por alguém numa determinada circunstância. Nessa circunstância, eu acredito que tenha sido a força do amor. Olha só, o amor, que é uma força muito bonita, né, ligada à virtude da humanidade e pelo amor que o Will Smith sente pela esposa, na hora que ele viu ela sendo ridicularizada, satirizada numa piada de mau gosto, né, o amor que ele sente por ela fez com que ele tomasse as dores, aquilo acionou um botão quente nele e fez com que ele ficasse, né, com muita raiva naquele momento. Tá? Então, eu acho que foi exatamente pela força do amor. Né? Ele tomou as dores dela. Que talvez se fosse uma piada que tivesse sido feita com ele, não sei se ele teria essa mesma reação, que o próprio Will Smith já foi um humorista, ele começou a carreira dele como sendo um ator na área de humor, da comédia. Então, ele poderia, né, ser mais compreensivo nesse sentido. Mas ali, realmente, acionou um botão quente pela força do amor. Aí, o que vem na sequência? Ele se levanta e vai até o palco e desfere um tapa. Né? Bom, aqui nós temos uma superutilização de uma força chamada bravura. Vamos ver onde que está a bravura aqui no nosso modelo. Né? Nós temos aqui a virtude da coragem e a força da bravura pertence à virtude da coragem. Tem que ter coragem para fazer aquilo que ele fez, né? Tem que ter bravura para fazer aquilo que ele fez, mas obviamente que foi uma utilização inadequada da bravura e da coragem. Foi uma superutilização, mais uma vez, um uso excessivo, inadequado, e aí quando você superutiliza uma força, ela deixa de ser uma força de caráter, então deixou de ser uma virtude, né, uma força de caráter naquele momento. Né? Que mais que teve? Teve a subutilização de algumas forças. Tá? Algumas forças que, se tivessem sido utilizadas naquele momento, poderiam ter equilibrado, poderiam ter contido esse uso excessivo da bravura. Então, agora eu vou falar quais forças foram subutilizadas e, ao mesmo tempo, já trazer a solução. Como a gente faz um bom gerenciamento do uso das forças, né? Lembrando aqui que o meu intuito não é julgar ninguém, mas é a gente aprender com as situações, né? É educar. Educar os outros, educar nós mesmos, e eu me incluo nessa também, porque também tenho meus botões quentes também, né? E também, de vez em quando, faço uso desequilibrado das forças. Então, para a gente até aprender também, né? Como a gente pode gerenciar melhor as nossas próprias forças. Se você ou seu cliente, alguém da sua equipe ou da sua família está super utilizando uma força, a intervenção que existe para conseguir equilibrar
é a gente trazer uma segunda ou uma terceira força que possa trabalhar em sinergia com essa força e equilibrar esta força, né? Isso se chama, no CSI, isso é chamado de The Tempering Effect, que é o efeito, algo como o efeito temperador, né? O efeito temperador. E para isso acontecer, a gente tem que trazer algumas forças que possam ajudar a equilibrar. Existem forças que, pela sua própria natureza, a própria vocação da força, é trazer o equilíbrio. Essas forças são chamadas de Balance Oriented Strengths. Né? Uma tradução literal seriam forças orientadas para o equilíbrio. Vamos ver quais seriam elas. Vou trazer aqui o gráfico de novo, olha só, né? Bom, via de regra, a virtude do equilíbrio é a virtude da temperança, né? Temperar é trazer equilíbrio, né? Moderar os excessos. E a temperança tem 4 forças: perdão, humildade, prudência e autocontrole. Então, qualquer uma dessas forças, se o Will Smith tivesse utilizado naquele momento, poderia ter equilibrado esse uso excessivo, né, que aconteceu naquele momento. Então, o que faltou? Autocontrole. Autocontrole é exatamente a força que nos ajuda a controlar os nossos comportamentos, as nossas ações e também regular as nossas emoções. E aí ele não conseguiu regular nem as suas emoções e nem controlar as suas ações. Faltou prudência também, né? Se o Will Smith tivesse utilizado a força da prudência, ele poderia pensar nas consequências, né? Olha, eu posso perder o Oscar, eu posso ser punido, eu posso ser preso, né? Então, se ele pensasse nas consequências, usando a força da prudência, talvez ele tivesse conseguido se conter naquele momento. A humildade, também de repente a humildade teria ajudado. Naquele momento, o orgulho talvez, né, tenha ferido ali o orgulho dele, é claro que tomando as dores da esposa também, né? E aí então houve uma subutilização aqui da humildade. O perdão também poderia ter sido uma força usada nesse momento, né? Porque no momento que ele vai lá desferir o golpe, ele está fazendo justiça com as próprias mãos, ele está revidando, ele está se vingando, né? Ele está retaliando, né? E o perdão é a força exatamente que faz a gente desistir da vingança e da retaliação, né? Então, naquele momento, também não conseguiu utilizar. Então, houve uma subutilização do perdão, da humildade, da prudência, do autocontrole, que poderiam trazer o equilíbrio necessário naquele momento. Mas não são só as forças da temperança, que são forças orientadas para o equilíbrio. Nós temos também algumas forças, por exemplo, da virtude da sabedoria, né? Se não for pela temperança, mas que seja pela sabedoria. Não é inteligente fazer aquilo que ele fez. Então, o critério é uma força ligada aí que nos ajuda a fazer uma análise criteriosa, mais lógica, mais racional. Mesmo usando a razão, ele poderia, né, trazer esse equilíbrio com o uso da força do critério. Ou então, a força da perspectiva. Com a perspectiva, ele teria uma visão mais ampla, né? Enxergando as coisas de uma forma mais ampla, mais profunda, mais abrangente, ele também veria que essa ação também não foi adequada, né? Então poderia ter sido por aqui também, né? E certamente faltou o quê? Houve uma subutilização de inteligência social. Inteligência social é uma força da virtude da humanidade. Utilizando a inteligência social, ele poderia ter então percebido que essa reação de agredir não é a melhor, não foi a melhor reação. Ele poderia não ter falado nada naquele momento, né? E minutos depois ele ganhou o Oscar. Então, o próprio ato de vencer o Oscar já poderia ser a melhor reação possível em relação a isso, né? Ou ele poderia até, de repente, falar alguma coisa ali no discurso com inteligência social, se defender naquele momento, defender a esposa, né? Sem partir para uma agressão física, né? Então a gente vê que existem várias forças de caráter que nós podemos utilizar para trazer o equilíbrio no momento
de um botão quente, no momento de uma superutilização de uma força. E o meu intuito aqui é a gente aprender com essa situação, né? Até para a gente equilibrar os nossos próprios desequilíbrios e também, como profissionais do desenvolvimento humano que somos, também ajudar outras pessoas, né, a se equilibrarem melhor nos momentos aí de botões quentes, de colisões e de usos excessivos. Aliás, colisão de forças, isso também aconteceu. Um outro conceito que eu ensino no CSI é o conceito de colisão de forças de caráter. E essa colisão pode ser intrapessoal, quando são forças dentro de mim mesmo que colidem, e interpessoais, quando é a força de uma pessoa com a força do outro. Nesse caso, o que a gente viu? Uma colisão interpessoal de forças. O Chris Rock usando a força do humor, colidindo, né, com a força aí do Will Smith. Provavelmente aqui seria a força do amor, né? Então foi o humor do Chris Rock feriu o amor que ele sente pela esposa. Poderia ser a força da integridade também sendo ferida? Acho que poderia ser a força da integridade também, né? Mas se fosse somente a força da integridade, quer dizer, ele se sentiria ofendido independente de quem seja, né? Mas no caso, com certeza foi porque era a esposa dele. Então, acho que a força do amor aqui é a que foi mais ferida nesse momento. Então, a colisão foi entre o amor e o humor, né? Lembrando que as duas forças são bonitas, as duas forças são virtuosas, não tem uma força melhor do que a outra, né? Mas nesse momento o uso desequilibrado, né, colidiu. Então, resumindo essa análise, o que nós vimos? Então, o uso desequilibrado de forças de ambos os lados, e por isso que os dois estão errados, né? Do Chris Rock houve uma superutilização da força do humor e uma subutilização da inteligência social aí, a meu ver, também poderia ter usado um pouco mais de generosidade, de bondade, né? Ou seja, faltou um pouquinho de humanidade, um pouquinho ou muito, né? Dessa virtude da humanidade, né? No caso do Will Smith, nós vimos uma superutilização da bravura, uma superutilização do humor, que são duas forças bonitas, virtuosas, mas usadas de forma desequilibrada, deixam de ser uma força. E nós vimos a subutilização de outras forças que poderiam trazer equilíbrio, né? Como as forças da temperança, então o autocontrole, a prudência, a humildade, o perdão, né? Ou alguma força da sabedoria, o critério, a perspectiva, ou também uma força da humanidade como a inteligência social. Tá? Espero que tenham gostado, então, dessa minha análise, né? Se você gostou, curte aqui, dá um joinha aqui no vídeo, para a gente ter esse feedback aí positivo e também para a gente se motivar a gravar mais vídeos como esse, fazendo outras análises, sempre com o intuito de educar, né? Da gente aprender e poder também aplicar na nossa vida e ajudar outras pessoas a serem mais felizes, a florescerem e a utilizar melhor as nossas forças. Tá joia? Grande abraço para vocês, muito flow!